16, amém? Amém. Se alguém puder encher para mim, que eu esqueci minha garrafinha. Glória a Deus. Esse calor no radiador seca rapidinho, né? Apocalipse capítulo 16. As luzes daí do meio podem ser apagadas. Aconteceu uma coisa muito interessante de ontem para hoje. Ontem eu não estava assistindo a outro aviso que eu queria dar. Eu sei que todos vão me perguntar depois no final: cadê a pastora Sandra? Cadê a pastora Sandra? A pastora Sandra foi ontem para Guarulhos, na casa da mãe dela. Fui com a Rosana. E amanhã deve estar de volta, tá bom? Assim eu não preciso responder para cada um dos irmãos que perguntarem: cadê a pastora? Cadê a pastora? Bom, nós temos então projetado aí Apocalipse capítulo 16. De hoje para hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Ontem eu estava certo que eu não iria trazer a palavra hoje. Até havia convidado um pregador e estava tranquilo. Não havia preparado nada, mas hoje de manhã entrei aqui no templo e me deu vontade de orar e comecei a conversar com Deus, falar com Deus. Uma oração livre, sem aquela responsabilidade de receber e preparar uma mensagem. Comecei a orar, foi um período gostoso. E durante a oração Deus falou comigo. E Ele falou: entregue esta mensagem que eu estou te dando para a igreja hoje. Pensei, mas hoje eu tenho um pregador convidado. E na mesma hora o Espírito Santo me deu a direção: ligue, remaneje-o para quinta-feira. Ele vem na quinta e você traz essa palavra hoje. Obrigado. Glória de Deus. Amém. Eu creio que se Deus mandou entregar essa mensagem hoje, é porque há uma certa urgência que nós recebamos essa palavra. Eu sei que, diante de muitos fatos que têm acontecido, todo início de ano acontecem algumas tragédias. E esse ano, essa tragédia que se abateu sobre o Rio de Janeiro é considerada o maior desastre natural da história do Brasil. Nunca havia acontecido um desastre natural para matar tantas pessoas. Já está em torno de 600, são 600 pessoas mortas, afogadas e soterradas em meio aos deslizamentos da região serrana, lá no Rio de Janeiro. São Paulo, Franco da Rocha, que eu conheço muito bem, morei lá perto, ficou totalmente submersa. A água chegava para mais dessa altura. Carapicuíba também, São Miguel Paulista também. Todo ano a mesma coisa. Acontece alguns fatos. E eu sei que diante de tudo isso que acontece, a pergunta que paira na mente, no coração de muitos é: por quê? Será que Deus está irado com a terra e já está mandando, derramando as taças do Apocalipse, as taças da ira do Senhor? O que está acontecendo? Por que esses fatos? E eu comecei também a indagar ao Senhor. Logo cedo eu recebi um vídeo. Eu abri o vídeo, era de uma irmã da Bahia. E no dia 30 de dezembro, essa irmã da Bahia veio visitar os filhos que ela tem aqui no Guarujá. E subindo um dos morros onde moram os filhos, creio que é aquele morro atrás da rodoviária, o Espírito Santo mandou que ela parasse e olhasse para trás. Ela parou, olhou para trás, mas disse que não viu nada. E continuou subindo. Mais à frente o Espírito Santo falou: olhe para trás de novo. Ela olhou. E quando ela olhou, ela teve uma visão que deixou ela totalmente perplexa. Ela via a cidade do Guarujá totalmente submersa em águas. E eu, quando falo, me arrepio todo. Porque
outros servos de Deus já haviam recebido essa profecia, essa visão ou os sonhos, e haviam relatado. Teve um que até escreveu um livro a respeito de Santos e Guarujá, 2 ilhas. E eu comecei a indagar um monte de coisa para o Senhor. Falei, mas Senhor, e aí? Procede? É verdade? Já que tu revela as coisas para os seus servos, revela para mim, Senhor. Eu tenho uma responsabilidade de transmitir a tua palavra para a tua igreja. Eu preciso de algo que realmente venha de ti, Senhor. O que é isso, Senhor? Na mesmo instante, o Espírito Santo me leva para o livro de Apocalipse, exatamente nesse capítulo 16, onde eu bati o olho num dos versículos que nós vamos ler. Eu confesso para os irmãos, eu tenho lido a Bíblia já pela 18ª vez, de ponta a ponta, terminando a 18ª leitura, e eu nunca tinha reparado esse versículo que eu quero frisar nessa leitura. Vamos lá então? Apocalipse 16. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu, o santo que és e que eras, porque julgaste essas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Esses foram queimados pelo forte calor, e amaldiçoaram o nome de Deus que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas desapareceram e as montanhas sumiram. Caíram sobre os homens, vindas dos céus, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada.
Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga foi terrível. Quero frisar o versículo 20. Todas as ilhas desapareceram e as montanhas sumiram. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí.